mais uma ocorrência que a PEMERGE produziu um resultado morte. E essa ocorrência vai dar o que falar, cara. Essa ocorrência, no primeiro momento que você assiste, você tem uma tendência a ficar contra a polícia. Você tem uma tendência natural a dizer que o policial errou. Então, cara, fica com a gente aí até o final e preste atenção. Essa arma tem que estar em punho. Ela não sai da cintura. Se ela ficasse da cintura, ela teria caído por cima da pistola. Ele sacou a pistola e ponto final. Perfeito? Tava no vídeo. Tá claro isso. Ele estava armado? Tava. O próprio companheiro, o outro que foi preso. Eu quero o vídeo e eu quero que você analise e conte pra gente o que aconteceu, Batata. Perfeito, perfeito. Aí é o vídeo da abordagem. Você vê que esse primeiro chega de moto. Atenção nessa primeira moto que chega. Chega outra moto e chegam os policiais para efetuar a abordagem. Preste atenção que ele já fica assustado, ó. Ele já não quer, se nega a levantar a camisa. Ele levanta a camisa a primeira vez, abaixa a camisa e ali ele saca a arma. E é alvejado pelo policial. E o curioso ali, Batata, é que tem a imagem, né? Diretor, tem a imagem. Tem Sim. a imagem. Só que a imagem corta exatamente aonde o cara cai. Mas acontece, Glauber, que se você olhar lá no canto, a pistola, ela cai acima da cabeça dele. Foi identificada lá no canto a pistola. Tá bem lá no cantinho lá. O que acontece? O policial recolhe a pistola. O que acontece? Quem cai com a arma que estava na cintura acima da cabeça, é óbvio que essa arma estava em punho. Essa arma tem que estar em punho. Ela não sai da cintura. Se ela ficasse da cintura, ela teria caído por cima da pistola. O saque o saque no vídeo, se você analisar, ele é claro. Ele é claro, porque ele levanta a camisa, ele abaixa a camisa e saca a pistola. Perfeito? Quando ele saca a pistola, daí pra frente, não faz necessário que ele aponte a arma pro policial. Ele sacou a pistola, a intenção é clara. Quem quer fugir, ele fugiria com a arma na cintura. O policial efetua o disparo. Se ele efetua o disparo para trás, já diz estudos que quando o marginal atira para trás, 99% da possibilidade de pegar no pescoço do agente. Isso aí é estudos, não sou eu que estou falando, não é Batata que está falando, não. A questão é clara, ele estava armado e ele sacou a pistola. Ele sacou a pistola e ponto final. Perfeito? Estava no vídeo, tá claro isso. Ele estava armado? Tava. O próprio companheiro, o outro que foi preso, ele diz em depoimento em rede nacional que o outro estava armado. Ele fala claramente que o outro estava armado. Se ele afirma que o colega estava armado, como pode se vincular uma informação que houve um tipo de execução? Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. O policial ali está dando a vida para sobreviver, está dando a vida para efetuar o trabalho dele. Ele poderia ser morto. Questões de segundos. Se o policial pestanejasse ali, ele seria morto. Foi questão de segundos a ação. É só observar. É só observar. É claro e evidente. Não, calma aí, Batata. Agora eu vou fazer... Batata, eu vou fazer o advogado do diabo aqui e vou fazer o contraponto da audiência para quem não concorda com o que tu falou. Beleza? Perfeito. Ó, tu sabe qual é meu time, né? Mas eu vou fazer aqui o meu papel. Batata, uma abordagem. Vamos por parte. É uma abordagem. O sujeito correu. No momento que ele corre, o policial efetuou o disparo. A imprensa está dizendo que o policial foi covarde, executou e deu um tiro nas costas do cara, né? Só que também tem imagem, temos imagem, diretor, as imagens do cara levantando a camisa. Temos essa imagem? Porque essa imagem dá a interpretação que o cara mostra, levanta a camisa, ó, ele faz aqui, ó, levanta a camisa. Não é essa, diretor, é outra.
que ele levanta a camisa e ele diz ali o que pro policial? Estou desarmado. Eu não tô vendo. Ele levantou a camisa, perfeito, tá lá, ó. Ele levantou a camisa. O policial tá com a arma em punho e ele levanta a camisa. Naquele momento ali, ele usou de uma estratégia para poder correr e ter tempo de sacar a arma, é isso que você tá dizendo? Perfeito. O Glauber, ele levanta a camisa e andando. O policial não consegue perceber. E o policial insiste. Porque o policial para e ele fica na moto, ele na verdade ali está dando proteção à abordagem de uma maneira geral, ele faz a segurança. Enquanto o outro policial, ele desce na direção para fazer a busca pessoal. Enquanto um policial está fazendo a busca pessoal, o outro policial sentado na moto já efetuando a segurança. Ele foi de uma sagacidade terrível, violenta, porque se o policial desembarca da moto, ele é alvejado. Ele daria tempo do cara puxar a arma, sacar totalmente a arma e atirar. O cara, ele levanta a camisa, abaixa rapidamente e faz o saque. Se você olhar a posição do cotovelo dele, você percebe claramente que ele está efetuando o saque. Quando ele é alvejado, a pistola cai. A pistola cai na direção acima da cabeça dele. Agora, eu te pergunto, qual é a dúvida? A dúvida que esse elemento que veio a óbito tentou sacar a pistola. Qual a dúvida? Não existe. Está claro na filmagem o local que caiu a pistola. Qual a dúvida? O porquê? Porque esse policial aí, que está aí nos assistindo agora, esse policial que está trabalhando, é um trabalhador, é um pai de família, pô. Ele é um pai de família. Se ele fosse vagabundo, eu faria questão aqui de dizer, é vagabundo e pronto. Porque se ele é vagabundo, se ele é bandido, se ele errou, ele vai pagar pelo crime dele, pô. Mas o policial trabalhando honestamente, pô, efetuando uma abordagem, nós devemos proteger o cara, pô. Precisamos dar luz à verdade. Aí como que pode sair uma notícia com a seguinte informação? Uma abordagem aonde um cidadão morre com um tiro executado pelo policial. E a família desse policial que assiste essa porcaria dessa notícia, pô? Vai falar o quê pro cara, pô? Como é que ele se explica em casa, pô? Para quem não assistiu os vídeos, quem não está aqui mostrando ponto a ponto, o que você entende? Que ele executou o cara numa abordagem. É lógico a intenção do policial de executar alguém, ele chegou, efetuou a abordagem, o cidadão saiu, ele pediu que o outro levantasse a camisa, ele atirou no cara? Não, ele só atirou quando o outro meteu a mão na pistola. Ele efetuou o saque. Isso é lamentável, um tipo de notícia dessa vinculando, pelo amor de Deus, esse é enoja. Ô, Batata, respira, meu irmão. A boa notícia é que você está aqui e você pode contribuir agora, certo? Então, olha só, diretor, aquela imagem que o Batata deu destaque, eu quero dividir a tela aí comigo. A imagem do cara botando a mão na arma, que tem uma marca ali que dá exatamente o sinal. Você acabou de passar essa mesma imagem ali enquanto o Batata falava. Aquela imagem ali que o Batata dando destaque, que apesar dele levantar a camisa, ele levanta a camisa, ó, mostrando, policial, não tenho arma. Mas naquele momento o policial viu a arma e ele corre. O cotovelo dele, ele faz o saque e o policial efetua o disparo. Uma imagem sem esse nível de detalhamento, você vai concluir que o policial abordou porque ele correu. Parte da sociedade, um setor da sociedade vai falar, é isso mesmo, ninguém mandou correr de abordagem policial. Aí eu preciso chamar a atenção que pessoas podem correr porque está nervoso. Você pode ter uma pessoa
que, de repente, furou uma blitz. Cara, o que eu entendo, eu vou ficar triste, eu vou sentir junto com essa família, porque não é um criminoso. Nós não queremos aqui tratar qualquer cara, fruto de uma ocorrência policial, uma morte por conta de ocorrência policial, como vagabundo. Ali são duas vítimas. O cara que ficou nervoso e fugiu, e o policial, né, vai acabar sendo preso, perdendo o cargo, porque não vão aceitar que ele faça um erro de avaliação. Porém, eu te mostrei uma notícia, eu te dei a informação, eu mostrei agora há pouco para você que numa abordagem tinham 4 homens com 4 fuzis, equipado para uma guerra. Nesse caso, é uma moto. Aparentemente, o cara não oferece ameaça. O policial chega, aborda. Ele se colocou naquela situação. Ele tentou deschavar o policial. Ele correu e meteu a mão na arma. O policial não teve outra saída. Efetuou o disparo. Ô, diretor, a imagem da arma caindo no chão... Lógico que só a perícia vai dizer, só uma análise mais aprofundada. Mas o armamento cai, o Batata deu destaque, o armamento cai. Ali cai o objeto e o objeto se projeta para frente da cabeça, né? Bom, eu porto arma e eu posso cair, minha arma não vai cair. E se ela cair, ela não vai ter a capacidade de sair da cintura, passar por isso e fazer esse movimento. Para isso tem a Polícia Civil, para isso tem a perícia. Mais importante é que você veja a notícia da forma como você vai ter todos os elementos e aí você tira a sua conclusão. Ô, Batata, tá passando pano pra policiada não, né? Não tô passando pano. É que quem tenta sacar a arma, quem tira a arma da cintura não quer fugir, pô. Porque se ele sai correndo, ele foge com a pistola na cintura e o policial não ia ver. E duvido muito que o policial atiraria. Eu sou capaz de garantir que ele não atiraria. Porque ele não atirou nele até que ele se distanciasse em torno de 5 metros. Se você analisar, ele sai andando de perto da moto e o policial verbalizando com ele, e ele continua andando, e o policial verbalizando, pede novamente para que ele levante a camisa, e ele... levanta a camisa da maneira que ele estava levantando, tentando deschavar, abaixa rapidamente e aí, em seguida, ele faz o saque. Ele inicia a fazer o saque e faz o saque da arma. O policial atira nele, a arma, ele cai de bruços a primeiro instante, porque ele é atingido pelas costas. Óbvio que ele vai ser atingido pelas costas. É óbvio. Ele está efetuando o saque para atirar correndo, nesta posição. Ele efetua o saque, ele vai ser alvejado por onde? Pelas costas, tem que pegar pelas costas, pô. Bala não faz curva. Aí o cara cai no chão, a arma cai logo à frente. Agora, que história é essa? Que história é essa que, primeiro, não se comenta que ele estava armado? Isso é essencial, que seja bem claro. Dizer que o cara estava armado tem que dizer. E se eles falam que não era a arma dele, se ele não tem esse pedaço de vídeo, se nós não encontrássemos esse pedaço de vídeo, porque isso aí não foi vinculado, esse pedaço de vídeo, onde mostrando que tá... Não foi. Não foi mostrar a abordagem, mas não o cara caindo. Bom, Júlio Roque, eu tenho mais para falar sobre esse caso, mas eu quero te ouvir, meu irmão, por favor. Bem, é nítido, é uma linha tênue que a gente vê os policiais passando. Como é que você vai medir, conseguir mensurar o perigo no momento de um saque? Se ele está armado, mesmo não apontando a arma, ele já é um perigo. Primeiro, a arma era uma arma que não era legalizada. Então estavam numa posição, né, suspeita, por isso que foram abordados por policiais. Ele possuía uma arma na cintura. Pelos movimentos e pelos fatos estabelecidos, ele tenta se livrar da abordagem policial sem ser alvejado, mas, porém, sacando logo depois, tentando alvejar o policial. Então, como medir, como mensurar o momento de você efetuar o disparo? A lei é muito injusta. Nós temos que ver que
precisa de uma reformulação. Então quer dizer que ele foi atingido pelas costas, não precisa mais de nenhum outro fato e o policial é culpado. Cara, isso é inacreditável. Qualquer país sério no mundo que você tenha, né, um tipo de situação dessa, você vai entender que o policial ele vai ser vangloriado pela ação. O cara estava armado, o cara estava com uma arma que não era registrada, era uma arma que o cara era do crime. Então, e o mais interessante, ele efetua movimentos que pode-se dizer que no futuro ele ia atingir o policial. Sorte que o policial preparado, temos que lembrar muito bem dessa gestão humana, esses homens que estão trabalhando aí no fio da navalha, né, na sociedade, eles estão com uma percepção muito grande. Como o Batata bem salientou, ele não disparou em momento nenhum até que ele oferecesse perigo. Quando você oferece perigo ao agente da lei, aí sim vem o disparo, que é a proteção que o policial tem. Bom, Júlio Roque, muito bom, cara. Eu acho que vocês, cara, brilhantemente, e nós podemos mostrar para a nossa audiência outra perspectiva, né? Uma perspectiva realista, uma perspectiva que mostra a complexidade de ser policial. Eu vou passar a palavra para o Batata fechar, e quero ouvir o Miquel também, porém, aqui, cara, a gente não sabe quem é aquele homem, certo? Informações, um homem armado, um homem que tentou ludibriar a abordagem policial, um homem que correu e meteu a mão na arma. Seja esse homem o Glauber, o Batata ou o Júlio, ele tem que ter o mesmo resultado. Então, eu não tenho problema algum de chegar e falar, é um vagabundo, é um criminoso, porra, é traficante, está roubando gente. Mas ali, sem esses elementos, eu vou sempre tomar esse cuidado e vou me incluir. Porque qualquer dia desse, se eu tiver portando um armamento, eu fizer uma coisa dessa aí, o policial tem que disparar em cima de mim. Porque o policial está trabalhando, ele é o Estado. Ele não pode morrer, ele não pode voltar, ele tem que voltar para casa. Jamais você vai me ver passando a mão na cabeça de erro de policial, ou policial que não honra a farda e está se comportando como vagabundo. Agora, vamos dar a César o que é de César. Você pode até, a família do rapaz aí, será se ele é traficante, será se ele está roubando gente? Uma coisa é um homem armado que correu e sacou a arma. Seja policial, seja deputado, seja quem for. Essa é a resposta no Estado. Em outra sociedade, em outra nação, você vai ter uma resposta do Estado por muito menos. Então aqui no Brasil a gente tem que se conscientizar. Batata, por favor. Que seja bem claro, tá? Que o posicionamento legal, tá? Não houve nenhum tipo de posicionamento, seja da justiça, seja a apresentação ao doutor delegado, o posicionamento foi perfeito e não teve nenhum tipo a nossa guerra aqui com as mensagens que foi vinculadas, a forma das notícias que foi dada frente à ocorrência. Fora disso, toda a legalidade do mundo. Perfeito? E aí, Miquéias? Glauber, exatamente. O cara que anda armado, ele tem, primeiro, que ter autorização para andar armado, né? E segundo, se ele está armado e ele fala, estou armado, e se entrega, ele vai ser responsabilizado por aquilo. Ele, muitas das vezes, né, como a nossa legislação ela é branda, o cara vai pagar uma fiança e vai sair, ou vai sair na audiência de custódia. Eu vi aqui no chat alguém comentando que a mãe dele disse que o rapaz andava armado porque fazia segurança. Tinha que ter autorização, estava errado. Mas não teria sido morto se ele não tentasse sacar essa arma. E aí eu destaco o seguinte, algum tempo atrás, nós tivemos um polícia militar morto quando ele tentou abordar um camarada que estava sem camisa e mesmo assim conseguiu ocultar a arma. Basta uma pesquisa no Mercado Livre, na Shopee, com a palavra coldre oculto ou coldre velado e vocês vão encontrar a quantidade de equipamentos que são vendidos livremente na internet para você poder esconder uma arma. Então o cara levantou a camisa ali, se a gente olhar nas imagens, você vai ver que na hora que ele levanta a camisa, ele já está um pouco afastado do policial, então o policial tem visão do quê? Do lado direito dele até cerca do umbigo. Então se tinha algo
do umbigo para o lado esquerdo do cidadão aí, ou inclusive dentro da bermuda dele, por isso que o policial, quando faz a revista, ele faz aquele movimento entre as pernas do elemento, justamente para quê? Para ver se não tem um volume, um ilícito ou uma arma dentro da cueca do cara. Literalmente, o criminoso esconde essas armas em tudo quanto é lugar. Então, o que está acontecendo aí é, esse camarada, ele estava com essa arma escondida em alguma posição, quando ele levanta essa camisa, ele vira um pouco o corpo, de forma que o policial não possa ver, ou não possa perceber esse volume, e na sequência ele vai tentar efetuar esse saque. E aí, irmão, a regra é clara. Tentou efetuar o saque, você está diante de uma agressão iminente. E aí as pessoas falam assim, mas só pode atirar depois que o cara atirar? Não, negativo. Quando você vai ler sobre o Estatuto da Legítima Defesa, a gente fala em agressão injusta, atual ou iminente, contra si ou contra outro. Ou seja, primeiro, a agressão injusta. O cara ali não estava se defendendo de uma abordagem policial. Não existe essa figura. Não existe, vou me defender da polícia. Embora alguns políticos, algumas entidades queiram defender que o traficante se defende da polícia, que o ladrão se defende da polícia. Isso não existe. Então, você tem uma agressão injusta, atual ou iminente. Iminente é aquilo que está para acontecer e é evidente que um camarada sacando uma arma durante uma abordagem policial, ele está na iminência de iniciar uma agressão. Então, a postura do policial foi perfeita, foi técnica, foi da maneira que tem que ser. E, respondendo também, alguém no chat aqui fez o seguinte comentário, mas o erro começa na abordagem, porque o policial não tinha por que abordar. Meu querido, primeiro ponto, a definição de fundada suspeita, na nossa legislação, ela é uma definição complicada. E o segundo, repara, ambos os camaradas que estavam pilotando as motos ali estavam sem capacete. Isso já valida uma abordagem, ainda que para uma verificação de documento, de habilitação, coisa do tipo, uma fiscalização de trânsito. Que, como a gente falou, toda ocorrência evolui e do que seria ali uma possível fiscalização de trânsito, a gente resulta em uma agressão por parte do cidadão e a neutralização desse agressor pelo policial. Excelente, fechou brilhantemente. Você que assistiu todo esse bloco, toda essa parte de segurança pública, você viu a dificuldade de uma abordagem policial. Você viu todos os pontos colocados aqui por quem entende. O Batata, com a experiência dele como policial militar, destacou um ponto nesse último caso aí, cara, brilhante. Eu fico imaginando se aquele policial não tem a sagacidade, primeiro, de efetuar um disparo com a precisão, empunhando somente com uma mão. Outra coisa, ele se manteve calmo em cima da moto. Qualquer movimento que ele faz ali, ele ia morrer, ele ia perder a vida. Se ele não tem a capacidade, ainda que 2, 3 metros de distância, acertar o alvo, o sujeito que em movimento, correndo, cheio de pessoas ali naquele bar, naquele restaurante. Então, cara, parabéns pro policial, não sei quem é, mais um homem honrado, vestindo uma farda, um trabalhador que voltou para casa e que tem que comemorar sim. Como eu disse, é uma abordagem. O outro primeiro caso tá evidente, traficantes, vagabundo fazendo um bonde, ninguém anda daquele jeito que nem eles estavam dentro do carro, indo para uma guerra. Nesse, não sabemos a razão, seja um policial, seja qualquer pessoa. Agora, a gente sabe, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, pode ser envolvimento com a milícia, pode ser qualquer outro tipo de coisa, pode ser até mesmo tráfico, pode ser, de repente, um camarada que não tem nenhuma organização criminosa por trás, mas está fazendo alguma atividade criminosa. O cara estava armado, ele correu e ele sacou a arma. É essa a informação que você tem que ter, analisar todo o ambiente, ver como o policial agiu brilhantemente, nenhum efeito colateral, está justificado a notícia da forma como tem que ser dada. Certo, Batata? Perfeitamente, Glauber. Perfeitamente. É isso que nós precisamos saber, que se o policial faz merda, se o policial tá lá
no telefone, como nós recebemos todo dia denúncia, pode ficar no telefone. Agora, se o policial que trabalha, o policial que vai pra cima, o policial que tá lá tentando proteger a sociedade, o policial que tá abordando, trabalhando, e se a gente meter o pau nesse policial, aí eu não aguento. Aí, meu amigo, aí eu não aguento. Aí eu jogo a toalha, aí acabou. Pô, obrigado pela delegacia que efetuou tudo. Obrigado por todo mundo que fez tudo perfeitamente. Obrigado, graças a Deus. O policial tá em casa, tá bem. Agora, o veículo de comunicação que veiculou essa maneira, eu não aguento.